Meus amigos e minhas amigas, já há algum tempo eu estou pedindo o afastamento do Witzel do governo lá do Rio de Janeiro. Por que eu estou pedindo o afastamento do Witzel do governo do Rio de Janeiro? Porque ele defendeu aquele Edmar, o primeiro ponto, defendeu aquele Edmar, fora aquelas denúncias da Polícia Federal, que foram até o escritório da senhora dele, primeira-dama, e encontraram lá evidências que ela estava fazendo negócio e recebendo dinheiro, que pode ser propina, não é? Em relação a um cara que já fazia negócios com o Cabral, com o Pezão, com, sei lá, com o garotinho. Com o Cabral e o Pezão tá bom, não tá, Agostinho? Já Só de fazer negócio com o Cabral e com o Pezão... Já compromete bastante. Já compromete bastante. O Cabral está condenado a 300 anos de cadeia. Daqui a pouco ele sai da cadeia e está comentando em rádio, está fazendo programa de televisão. Não é difícil. E é eleito de novo governador de algum lugar, do Rio, de algum lugar aí. Não é difícil. Com 300 anos de cadeia. Estão soltando já cara com 41. Já soltaram outro dia um cara com 150 anos de prisão a cumprir. Mas eu pedia encarecidamente o afastamento do Witzel do governo do Rio. Mas a pergunta que eu tenho, os trâmites legais foram cumpridos? Eu tenho a impressão que sim. Estão reclamando que o Witzel não chegou a ser ouvido. Pô, chegou a ser ouvido, mas se roubou. Quando vão prender um bandidão, eles ouvem o bandidão primeiro, assim, olha, você meteu a mão na gaiola e tal, esses bandidos do PCC e tal. E roubo no meio de pandemia é crime contra a humanidade. Não é? Acho que o ritual... vamos saber daqui a pouco com o Gilmar Mendes se o ritual legal foi cumprido ou não, mas que o Witzel merecia ser afastado, ele merecia ser afastado. Não é? E olha que ele deu uma sorte de ser afastado. Preso ele não foi, né? Ele não foi preso, foi afastado. Acho que só foi afastado. Só não, já devia ter sido afastado. Ele pegou aquele Edmar, que era o secretário de saúde dele, e botou debaixo das asas dele, né? E disse que o Edmar era um cara legal, que o Edmar não tinha roubado. Dias depois encontraram na casa do Edmar 8,5 milhões de reais inexplicáveis. Então, só aí o Witzel já tinha que ter caído ali naquela hora. Primeiro que ele devia ter saído com vergonha na cara, se ele tivesse vergonha na cara, ele que é um cara que vende leis, é um juiz, deveria ter saído do barraco, entendeu? O problema todo do Witzel começou quando ele foi mexer com o Bolsonaro. Se meteu a querer ser presidente da República, se meteu com o Bolsonaro, o cara é presidente da República, o cara tem formas e formas de te investigar. Ele é presidente da República, o cara tem acesso a informações. O problema do Bolsonaro é que ele queria mais informações que o Moro não deixava passar para ele. Ele queria mais ainda do que ele já tem. Mas ele já tinha um dossiê suficientemente grande para meter o Witzel na rua. O cara, quando tem rabo, não pode atacar ninguém. E o Witzel deixou o rabo grande para trás, pelo jeito aí, e pegaram o Witzel. Eu não sei se o povo do Rio de Janeiro vai às ruas por causa do Witzel, não. Eu tenho a impressão que não vai. Tenho a impressão que o povo não vai se rebelar contra a saída do Witzel. Porque há evidência, só esse Edmar pegar 2,5 milhões e o Witzel botar o cara ainda para controlar o resto do governo para se havia fraude. Isso é piada, né, Agostinho? É a mesma coisa que eu chegar e pegar um sujeito do PCC para controlar fraude numa empresa. Falar assim, vamos botar aqui um ladrão com 10 anos de cadeia a cumprir, ou 100 anos de cadeia a cumprir, vai tomar conta das contas do governo. Quer dizer, então o Witzel mereceu ser afastado do governo do Rio de Janeiro. Né? Em que pese eu ainda perguntar para o ministro Gilmar Mendes, que vai falar daqui a pouco aqui, se todos os ritos legais foram necessários. Porque parece meio que uma intervenção. Você lembra que aquela intervenção militar no Rio de Janeiro, aquela intervenção em que os militares baixaram de uma hora para outra no Rio de Janeiro, com o apoio de um cara de esquerda,
que é um cara que tem uma cabeça legal, que é o Jugman, não é? Conversando com os militares, disseram que não dava mais. A polícia do Rio, boa parte dela estava corrompida pelos bandidos e daí por diante. Não era uma polícia que representava a polícia que a gente conhece, de lei e de ordem. E claro que melhorou muito de lá para cá. Você está vendo bons policiais e alguns bandidos foram tirados de dentro da polícia, porque polícia tem que ser cara da lei. Polícia é aquela que a gente defende, não aquela que trabalha ao lado de bandidos. Bom, naquela ocasião, o presidente Temer me deu uma entrevista e disse assim, Datena, era para ter tirado o pezão. E ele falou assim, eu não autorizei tirar o pezão, os militares concordaram, eles queriam tirar o pezão, porque o pezão estava metendo a mão, mas seria um ataque direto ao sistema político. Isso disse o Temer na época. E seria mesmo, né? Porque você tiraria toda a cadeia de comando da polícia, que foi para a cadeia, quase que ela toda, e tiraria o governador. Né? Então, seria caracterizado realmente o que se chama de intervenção político-administrativa no estado do Rio de Janeiro, o que não é bom para a democracia. Mas pensando bem hoje, depois de tudo que a gente viu do pezão, custava nada tirar o pezão que meteu o mãozão lá no Rio de Janeiro. Então o Witzel foi afastado. Eu, sinceramente, não vou sentir saudade dele, não. Porque faz 2 ou 3 dias eu falei, como é que o Witzel continua governador do Rio de Janeiro se o secretário dele é um ladrão, onde foi encontrado 8,5 milhões dentro do cofre dele? Por outro lado, tem algumas ações, você pega o PGR, né? O Procurador-Geral da República. Tá todo mundo, e agora com o ministro Celso de Mello se afastando naturalmente, o decano no fim do ano, da segunda turma, ele que era um defensor da Lava Jato, as decisões todas da Lava Jato estão sendo relegadas ao segundo plano e a maioria delas está sendo revisada. O decano defendia, dentro do Supremo, algumas ações da Lava Jato, se não quase que todas, né? E o decano não vai ser mais decano. Ele é decano. Decano, acho que é decano uma vez só. Porque depois de 10 passa a ser... Passa a ser o quê, Agostinho? Depois de decano? Bom, não sei. Bom, enfim, não vai estar mais lá. E aí os caras estão dinamitando a Lava Jato. A PGR usou o quê? Usou o mesmo método que a Lava Jato usa para pegar o Witzel. Qual é o método? O meu vem aqui, faz uma delação premiada e vai embora. A Lava Jato não fazia isso. E agora não está valendo mais. A delação do Palocci, que roubou pra caramba, que meteu o pau no Lula, que roubava pra caramba, não vale mais. Então por que a PGR usou a mesma coisa? Usou a delação premiada daquele Edmar para botar o Witzel na rua. A gente chega à conclusão que isso é um imbróglio desgraçado, que é feito mais ou menos para o povo não entender. Parece que eu estou dormindo aí, Agostinho, porque disseram que quando eu fico aqui, por isso que eu voltei para o sofá, eu estou entrevistando alguém, quando eu olho para baixo assim para ler o que está escrito aqui no meu celular, parece que eu estou dormindo. E daí, se eu estivesse dormindo? Se eu conseguir fazer entrevista dormindo, pode ser uma entrevista psicografada, pode ser que eu esteja recebendo aqui um jornalista muito melhor que eu para fazer entrevista, né? Então o cara falou, não, tirei a sua imagem do ar porque parecia que você estava dormindo. Eu queria dizer o seguinte, eu não falo dormindo, não falo com minha mulher quando está acordada, nunca disse que eu falei, né? Mesmo porque se eu falasse a casa caía. O cara que fala dormindo dá bom dia a cachorro, porque pode falar bobagem. É um perigo isso, hein? Pode falar bobagem. Então eu não falo dormindo. E eu gostaria muito de psicografar entrevistas com jornalistas que já se foram e são muito melhores do que eu. Quero dizer que quando eu estou olhando para baixo, eu não estou dormindo, e que eu tenho um olho parecido com o de orientais, né? Que é um olho meio inchado na parte de cima, e que eu não durmo durante as entrevistas. Não durmo, pelo contrário, fico acordado pra caramba. Só para quem for editar a matéria, não editar a matéria achando que eu estou dormindo. Bem, porque... acho que inclusive a direção da emissora gostasse que eu dormisse durante o programa uns 15, 20 minutos para não causar
nenhum problema. Mas vamos ao Witzel. O Witzel, que parece nome daqueles negócios de salsicha e tal. Aliás, tem várias marcas voltando aí e tal. Carne, salsicha, tem voltando várias marcas para o bem da exportação brasileira e da comunidade brasileira. Estão voltando várias marcas aí que são importantes para a nossa economia e daí por diante. Mas o Witzel não é uma dessas salsichas. Mas ele foi cortado que nem presunto. Ele foi arrumar rolo com o Bolsonaro falou, então você vem cuidar do meu quintal, eu vou cuidar do seu. E o Witzel caiu. E não vai deixar saudades absolutamente nenhuma para o povo do Rio. Né? Havia quantos processos de impeachment contra o Witzel lá no Rio de Janeiro? Vários processos. Então ele não era nenhuma sumidade. Mas ao mesmo tempo que o presidente Jair Bolsonaro consegue por tabela uma vitória tirando o Witzel do governo do Rio de Janeiro, vem a pergunta, o Witzel se elegeu com que bandeira? Ele se elegeu porque ele era torcedor do Corinthians, do Flamengo, ou porque ele torcia para o Bolsonaro? Porque ele torcia para o Bolsonaro. Desde criancinha, né? Bolsonaro desde criancinha, como foi o Dória, com esse negócio de Dória... Dória, como é que era o negócio? Bolsodória. Bolsodória. Não, esse negócio de Bolsodória pode dar uma conotação diferente. Bolso e Dória. Não. Agostinho, você está atacando o governador ou era uma frase? Foi o slogan que usaram. Porque senão pensa que bolso relembra o cara colocar dinheiro no bolso. Mas tinha o Bolsodória mesmo, que o Dória nega completamente o bolso. Mas, ao que consta, a história há de registrar que o Dória se elegeu na onda do bolso. Do Bolsodória. Entenda bem, eu não quero dizer outra coisa. Foi ou não foi no Bolsodória? Foi no Bolsodória. E agora ele nega o bolso. Né? E fica só com o Dória. E o Dória parou de falar do Bolsonaro também. O que me consta, não está falando muito do Bolsonaro, tá? Recentemente. Já há algum tempo, hein? Depois do Witzel, ele assustou. E você não tem a dúvida que se ele continuasse falando, os caras iam para cima, não é não? Vinham rasgando para cima, não tem a dúvida absolutamente nenhuma. Parece que é o que me consta também, um determinado pastor Everaldo, esse foi para cadeia. Garrafa, o pastor Everaldo foi para cadeia? Foi para cadeia. Ele, inclusive, que batizou o Bolsonaro e também o Witzel. Ou ele fez o quê? Ele batizou o Bolsonaro e o Witzel, isso momentos durante a campanha. Isso não quer dizer nada, Garrafa, que bobagem isso aí. Tô falando pela proximidade que ele tinha com o governador do Rio de Janeiro. Mas o que interessa que ele batizou o Bolsonaro e batizou o Witzel? Então tinha que prender São Pedro, que batizou Jesus, que foi preso e colocado na cruz. O Agostinho, São Pedro foi preso ou não? Não era São Pedro, era São João. São João. É o João Batista, né? São João Batista. São Pedro, coitado. Foi acusado injustamente. Ele tava com um molho São de Pedro Chaves, mas a pedra da Igreja Católica. Sobre Pedro foi fundada a pedra fundamental da Igreja Católica. Eu troquei o santo porque ainda não acordei. São João batizou Jesus Cristo. Naquela época, prenderam São João na época, o Agostinho? Eu não leio a Bíblia totalmente, não. Operação Lava Jato. Mas São João tinha batizado Jesus Cristo, que foi preso e crucificado. O pastor Everaldo batizou quem? Batizou o Bolsonaro e o próprio Witzel. Batizou o Bolsonaro também? Em Israel, o pastor inclusive. Everaldo? 2016. Aonde? Em Israel. Meu Deus Rio do Jordão. Céu. Que absurdo. Aonde? No Rio Jordão, em Israel. A gente tem aí está a imagem do pastor Everaldo com o Jair Bolsonaro. Olá. É interessante que essa roupa fica parecendo que o Bolsonaro parece Jesus Cristo aí com essa roupa aí. Pastor Everaldo, coitado do Rio Jordão, né? Eu tenho pena do Rio Jordão, que é um rio santo, e de repente esse pastor Everaldo deve ter roubado muito para ir preso, foi sujar a água do Rio Jordão, esse pastor Everaldo aí. Ele é acusado do que, ô Garrafa?
Ele é acusado de mandar na cúpula do governo, a proximidade dele com o governador Wilson Witzel, mas ele que mandava e desmandava na Secretaria da Saúde. Então todo o repasse ilegal, tudo passava por ele. Ele que dava a ordem. Ele é ladrão? Ele é ladrão? Segundo o Ministério Público, é ladrão. Então, nós temos que pedir desculpas a Israel e ao Rio Jordão, que é um rio santo, um rio sagrado, pelo Everaldo ter entrado, sujou a água do rio, o Everaldo lá dentro, né? E pelo jeito o Witzel também. O Bolsonaro, até agora, nada consta e o Bolsonaro entrou de gaiato no navio, sendo batizado pelo Everaldo. Até agora, que horas são aí? 10h20. 10h20, então tá tudo certo. Mas esse pastor Everaldo também, hein, ó. Agora, há provas concretas contra eles ou não? Contra o Everaldo e o Witzel? Hã? Segundo a investigação, é ele quem comandava toda a parte da compra de respiradores. Compraram mais de 50 respiradores, 2 só funcionavam, a maioria não era para pacientes com a Covid-19. Segundo a investigação, é ele quem comandou toda essa compra, ele que pegava um por fora durante a pandemia. O Everaldo? O pastor Everaldo, presidente do PSC. E tem o padre lá também, né? O padre Robson, aquele do sino com um badalo enorme. Você viu o badalo do sino, Agostinho? Não quanto tive pesava o badalo oportunidade ainda de ver o badalo. Eu também não vi o badalo, mas você viu quanto pesava? Dá para imaginar o tamanho, né? É o maior sino do mundo, que aquele canalha daquele padre, que era, parece que afeito a orgias sexuais, entendeu? Ô Garrafa, quando tiver entrevistado, você me avisa. Já tá aí o entrevistado? Ele foi providenciar agora, viu? Então, ele me avise quando tiver plugado o entrevistado. Mas aquele pastor, só um aviso aí a essas pessoas que usam o nome de Deus para ficar levando vantagem em tudo. Vocês que roubam em nome de Deus, vocês que usam a palavra de Deus, está previsto na Bíblia, né? Previsto na Bíblia, não é nem na lei dos homens, está previsto na lei de Deus, que quem usa o santo nome em vão, não é em vão, é para ficar rico. Está provado que esses vigaristas que usam o nome de Deus em vão, eles vão para a cadeia. E tomara que vão mesmo, né? Eu sou católico, mas eu não preciso de intermediário para chegar a Deus. Eu sou que nem o Gilberto Gil. Para falar com Deus eu fico sozinho, para mim tá bom demais. Agora, há padres que fazem trabalhos excepcionais, há pastores que fazem trabalhos excepcionais, mas há vagabundos do meio de tudo quanto é igreja e religião que existe, não sei se salva alguma, que se infiltram no meio dessas religiões para usar o nome de Deus para roubar o povo. Então, sei lá o que há contra esse pastor Everaldo, mas deve haver alguma coisa. Aquele padre Robson, o cadáver está boiando pra caramba, porque, ao que consta, ele roubou muita gente em nome de Deus, né? Eu acredito em Deus muito e falo com Deus direto, não preciso de intermediário. Vocês que precisam, tomem cuidado quais são os intermediários que te levam a Deus. Se Deus é onipresente, por que eu preciso conversar com os outros para falar com Deus? Falo direto com Deus, não fico pagando pedágio. Quem paga pedágio para falar com Deus, ouça, por gentileza, sinta, por gentileza, se é do coração que essas pessoas falam em nome de Deus. Não é? Porque mesmo em nome de Deus, tem gente sendo presa pra caramba aí. Então, fique esperto aí. Não é? Você vê, o Bolsonaro caiu na do Everaldo, foi batizado no Rio Jordão, e o Everaldo está na cadeia. E o Everaldo aí, esse pastor Everaldo, nem perto de João Batista ele passa. Porque se ele passar perto de João Batista, Deus me livre, ele vai para o inferno imediatamente. Se ele roubou, depois de devidamente julgado e tal, ele que morra não, né? Que vive eternamente no inferno, porque eu acho que roubar em tempos de pandemia, principalmente do Ministério, de uma Secretaria de Saúde Pública, é um escárnio, é um crime não contra a saúde pública. No meio de uma pandemia,
é crime, como eu já disse, contra a humanidade. Esse é o grande detalhe. Então, tomara que esse cara queime no inferno. Se ele, depois de todos os processos legais, for condenado, que ele pague aqui pela lei dos homens e pague pela lei de Deus. Esse aqui é o meu pensamento. Se você gostou dele também, tudo bem. Se você não gostou, muda de rádio aí, tudo bem. Porque acham que eu não estou atacando igreja, eu sou católico. Não estou atacando pastor, não estou atacando religião nenhuma. Estou atacando o vagabundo que se diz mensageiro de Deus, o sem vergonha que se diz mensageiro de Deus. Isso aí está nas parábolas todas e está em tudo quanto é gibi de qualquer religião. Falsos profetas.